That Certain Summer é um filme de 1972 que marcou a história da televisão americana quando foi a primeira produção de temática gay a ser exibida em horário nobre. Eu sou o Dr. Tiago Caetano, médico urologista, especialista em saúde LGBT. Esse filme aborda a vida de um homem gay e a relação dele com o seu filho adolescente, algo que naquela época desafiava muito fortemente os tabus sociais e culturais que existiam. Ele foi lançado num período em que a homossexualidade era amplamente estigmatizada e ignorada pela grande mídia, e esse filme ele foi pioneiro. Ele trouxe um olhar honesto, um olhar sensível sobre as questões de identidade sexual. Na época, a sociedade americana estava num momento de transição, em meio a um movimento crescente por direitos civis e especificamente pelos direitos da população LGBT. No entanto, o estigma ainda era muito forte e a exposição de temas como homossexualidade em um meio de massa como a televisão era praticamente impensável. A exibição desse filme, o That Certain Summer, foi, portanto, um passo bem ousado, porque trouxe uma narrativa que humanizava os personagens gays e apresentava eles como pessoas comuns que são, com vidas complexas, com emoções, e esse foi um movimento bem revolucionário na época. E, embora simples, desafiou o status quo e abriu caminho para representações futuras de pessoas LGBT na mídia. O impacto desse filme ele vai além da visibilidade que ele trouxe à comunidade LGBT. Esse filme revelou uma visão mais ampla da sociedade e da forma como preconceitos, como estigmas, eram e muitas vezes ainda são perpetuados na sociedade. Por muito tempo, homossexualidade foi vista como um comportamento desviado, algo a ser reprimido ou até curado. E filmes como esse começaram a inverter essa narrativa, colocando foco na normalidade das pessoas LGBT, nos seus desafios reais, nas suas vidas amorosas, na questão da própria paternidade, na aceitação. Uma reflexão importante que a gente pode fazer a partir do filme é sobre o poder da visibilidade. Até então, personagens LGBT raramente apareciam na televisão e, quando apareciam, muitas vezes eram estereotipados de forma negativa, o que acontece ainda, né? Então, ao dar espaço para uma história que mostra uma vida cotidiana de uma pessoa gay, o filme ajudou a normalizar a existência de pessoas com sexualidade diversa e abrir um espaço para diálogos mais inclusivos, mais realistas. Por outro lado, é importante também reconhecer que o simples fato de existir na mídia não garante aceitação de nada. O estigma em torno da homossexualidade continuou forte e ainda é em muitos contextos. Mesmo com a questão da representatividade sendo mais comum, a luta contra o preconceito ainda existe, ainda continua, e filmes como That Certain Summer foram apenas o início desse caminho todo. Ao longo dos anos, a representação de pessoas LGBT na mídia evoluiu, mas o impacto desse filme de 1972 nunca pode ser subestimado. Ele foi uma sementinha ali que começou a germinar, levou a mudanças importantes na forma como a gente vê e como a gente trata as pessoas LGBT na sociedade. E, ao mesmo tempo, esse filme lembra de que o reconhecimento e a aceitação das pessoas LGBT na mídia e na sociedade como um todo, elas não acontecem assim do dia para a noite. Elas são resultado de décadas de ativismo, de luta e principalmente de pessoas que, como no filme, mostram as suas vidas de maneira honesta, de maneira real e vivem as suas vidas apesar das dificuldades e apesar de preconceito. E hoje, quando se olha para a representatividade LGBT na mídia, a gente percebe que trajetórias de filme como That Certain Summer ajudou a pavimentar o caminho para uma aceitação maior, compreensão e respeito por diferentes identidades de gênero, orientações sexuais. O filme continua sendo uma referência histórica importante e um lembrete de que a luta pela visibilidade, a luta pela igualdade ainda continua. E o futuro precisa ser moldado por ações, igual aquelas que foram dadas por aqueles pioneiros que se arriscaram a expor suas vidas, expor suas histórias numa época de conservadorismo muito grande. O legado desse filme não é apenas sobre ser um filme que foi transmitido em 1972. Ele é sobre a importância de visibilidade,
sobre o impacto que a mídia pode ter na forma como a sociedade percebe grupos marginalizados e sobre a necessidade de continuar a luta por aceitação, luta por inclusão e a representatividade LGBT na mídia, mais amplamente na sociedade. É um caminho que começou muito antes da gente nascer, só que ainda precisa de muito progresso. Você já conhecia esse filme? Já tinha ouvido falar no That Certain Summer? Se já, deixa suas impressões aqui e não deixa de seguir meu canal, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Um abraço!